Olá, boa tarde. São Paulo completa hoje 463 anos. E os registros dessa história ainda não foram totalmente revelados. Documentos que falam muito sobre o passado dessa cidade centenária nos ajudam a entender o presente e dão dicas sobre o futuro. Nós vamos começar com uma curiosidade. Você sabe qual é o nome de mulher? É o campeão de registros em São Paulo? Maria, Maria, o som é a cor, é o suor, é a dose mais forte, lenta. Maria Eugênia, Maria Clara, Maria Luísa. As três Marias, as três paulistanas. Vamos primeiro contar como essa paixão começou. Com a palavra, o vovô Coruja. Sempre gostei de Maria e meu pai, o nome Maria, né? E meu pai sempre, eu sou sabedor que antes de eu nascer, se fosse mulher, seria Maria. O meu irmão da mesma forma. Então eu sempre quis, quando eu tivesse filho, se fosse mulher, seria Maria. Eu escolhi Maria e ela escolheu Eugênia, então ficou Maria Eugênia. Nome inspirado, diga-se de passagem, na modelo Maria Eugênia, que fez muito sucesso na década de 1980. Voando bem alto ao som do planeta. Maria, além de ser um nome clássico, é um nome muito lindo. Eu amo Maria. 33 anos separam a mãe da filha caçula. Década de 1980. Que São Paulo era essa? Eu me lembro aquele início naquela época, aquela revolução da Rua Augusta, da Paulista, aquela revolução de jovens numa cidade que nunca dormiu. Eu sempre andei muito na Paulista na minha adolescência, que eu morava perto da Paulista, pegava ônibus, né, para ir para a escola, o metrô. 35 anos separam o pai da filha caçula. Década de 1950. Que São Paulo era essa? O nosso meio de transporte na infância, já na juventude até era bonde. O Brás era um bairro totalmente só familiar. O Brás que eu conheço é o comércio. Quando eu falo assim, vamos pro Brás, é para fazer compras. Quais eram as suas brincadeiras de infância? A meninada na tenra idade ia jogar bola, os pais levavam. Então eu me lembro perfeitamente, na Rua do Hipódromo tinha mais de 50 campos de futebol. Naquela época eu já não brincava mais na rua. Tinha que brincar no quintal de casa, ou meu pai levava a gente, assim, no play center, no circo. Mas o parque de diversões Play Center também não existe mais. Fechou em 2012, ano em que nasceu a Maria Clara. Quantas Marias tem na sua sala? 3. Quem são? Maria Alice, Maria Eduarda Quem mais? e eu, Que é? Maria Clara. Maria, o nome mais registrado em São Paulo nos últimos 5 anos. Só no ano passado nasceram mais de 11 mil, filhas de uma cidade que completa hoje 463 anos. Que cidade você quer para suas Marias? Que seja uma cidade de oportunidades para elas, né? Que elas possam estudar, trabalhar e ter o lazer delas, né? Que elas possam encontrar tudo que elas queiram encontrar numa cidade só. Na cidade de São Paulo, o clima engana, a vida é grana em São Paulo. E para falar sobre como são documentadas as histórias dessa cidade aniversariante, recebemos o jornalista Douglas Nascimento, criador do blog São Paulo Antiga, e Célio Costa Filho, da equipe do Neuromate da USP e consultor de projeto da Wikimedia. Você pode participar aqui da nossa conversa mandando perguntas e também comentários pelo Facebook e pelo Twitter. Os endereços estão na sua tela. Obrigada por terem aceitado o nosso convite. Prazer. Vamos começar então com o gancho aí dessa reportagem, né? Nós vamos falar aqui hoje ao longo do programa da importância dos registros, dos documentos, para nós entendermos aqui sobre a história da nossa cidade, das cidades, né? A reportagem falou que o nome mais registrado de mulher aqui na cidade de São Paulo é Maria e no caso dos homens é Davi. Quer dizer, nós vemos aí que a moda ela vem e volta, né? Sem dúvida. Bom,
os nomes também seguem outras tendências, como também aparições em novela ou até em livros, né? E isso acaba fazendo que a coisa fique cíclica, né? E aí nós vemos de novo Maria, né? Mais uma vez, entre os nomes, o nome mais registrado entre as mulheres, né? Só faltou elas morarem no Jardim Três Marias. Verdade. Célio. Essa questão da memória e da passagem de gerações, ela também aparece na Wikipédia. A Wikipédia é um dos sites mais acessados do mundo, oscila entre o 5º e o 10º site mais acessado. E é um projeto colaborativo. As pessoas podem também contribuir com informações para essa enciclopédia, desde que baseada em fontes. Então, você vê, por exemplo, artigos sobre a cidade aparecendo, um artigo recente sobre o relógio de Nishili, no centro da cidade. Ele é o último, é o remanescente de uma série de outros relógios que existiam na cidade de São Paulo e no litoral. Onde estavam esses outros relógios? Eventualmente, o pai de alguém ou o avô poderia ter um registro fotográfico desses relógios. E são histórias, são imagens. O site São Paulo Antiga também lida bastante com essa questão das imagens e das histórias. E essa memória, essas gerações da cidade de São Paulo podem e devem aparecer na enciclopédia. Vocês dois aí trabalham com isso, com esses registros, né? De mostrar para as pessoas, de tornar mais acessível. E nós vamos hoje ilustrar bem o programa, o trabalho de vocês, inclusive, né? Vamos começar então aí, mostrando, nós temos aí, olha lá, o blog São Paulo Antiga, né? Então, faz 8 anos, Douglas, que você trabalha aí garimpando essas curiosidades e abastecendo o site, né? Hoje, aniversário da cidade, também é aniversário do nosso São Paulo Antiga. Nós inauguramos há 8 anos esse trabalho e que hoje começou como um blog modesto, né? Até sem a pretensão de ser uma chave para a história da cidade, mas hoje é uma das principais referências sobre a história de São Paulo na internet. Qual é a principal dificuldade de abastecer com documentos, com registros? Documentos, né? Hoje parece que essa história começa a se mudar. E também a falta de imagens, né? Algumas imagens que ficam em torno de algumas instituições privadas, que têm uma certa dificuldade de liberá-las, e também pelo fato da cidade, as pessoas não tinham esse hábito de fotografar, diferente de cidades americanas, por exemplo. Então, a gente carece muito de imagens, especialmente da década de 30 até os anos 70. Bom, Célio é colaborador do Wikimedia, do qual a Wikipédia faz parte, Exato. né? É o principal projeto, com certeza, é o que todos conhecem. E lá a gente costuma, se entrar ali na Wikipédia, vai digitar São Paulo, vai aparecer o que vem sobre São Paulo. Vamos ver como que é. É chamado verbete, né? Exato. Vai entrar? Olha lá, tá lá. São Paulo é um município brasileiro, capital do estado de São Paulo, principal centro financeiro, corporativo e mercantil da América do Sul. É a cidade mais populosa do Brasil, do continente americano, da lusofonia de todo o hemisfério sul. Conta um pouquinho pra gente como que funciona, né? Como é que são escolhidas as palavras para definir? Sim, a Wikipédia a lusófona, nós chamamos, né? Porque ela não é uma Wikipédia que serve ao Brasil, mas todos os países de língua portuguesa. Então, às vezes é necessário um pouco mais de contextualização para coisas que para brasileiros são um pouco óbvias, mas talvez para um morador de Maputo, Moçambique, Angola, não sejam tão óbvias. A Wikipédia não é um local onde as pessoas, todos podem editar, mas isso não significa que as pessoas editam como querem. Sim. Então, é importante seguir uma série de regras, parâmetros e basear sempre em fontes confiáveis. Daí a importância também de ter acesso à documentação farta, registros de tombamento, livros, sites que tenham um mínimo de credibilidade, confiabilidade, reportagens em revistas e jornais. Você é um colaborador voluntário desse Sim, eu tenho um duplo papel. O trabalho de edição é um trabalho feito por excelência de forma voluntária. Então, o Célio, o editor da Wikipédia, é um Célio voluntário. Mas eu participo e já participei também de projetos pontuais de forma remunerada, em geral, para a fundação que mantém o projeto. Mas eu percebo assim que vocês têm essa vontade, então assim também são atitudes individuais. Então quem hoje tem o interesse de resgatar essa memória, Douglas, está mais em iniciativas individuais ou o poder público também tem esse interesse e esse cuidado? Olha, ranqueando, eu colocaria o poder público hoje numa terceira posição. Né? Eu acho que a iniciativa individual ainda é o grande mote para a gente fazer a história da cidade reaparecer. Em segundo lugar, a alternativa das instituições privadas, de grandes fundações,
que acabam tendo uma motivação maior e geralmente mais verba, né? Infelizmente, as verbas para a cultura sempre são menores. Então, as instituições particulares acabam tendo uma facilidade maior de liberar, aumentar a pesquisa, a divulgação através de livros, comprando acervos. E nós, que somos individuais, fazemos a mesma coisa também, mas tudo de uma forma mais comedida, mais reduzida. Sim, né? sim. Agora, de que forma essas iniciativas que estão aí no meio, no universo virtual, Célio, acabam abrindo espaço para que as pessoas vão atrás do que existe no poder público, né? Para o poder público abrir essas portas, né? Porque os documentos, muitas vezes, pertencem a eles. Sim, exato. Eu concordo com o Douglas na avaliação dele e acho que o grande papel do poder público é possibilitar o acesso à documentação. E nisso nós falamos de digitalização, não só de digitalização de acervos, que é muito importante, mas a questão do licenciamento. É importante que as pessoas saibam como elas podem se apropriar daqueles dados, daquelas imagens. Então, dou um outro exemplo. Não é um projeto Wikimedia, mas é um projeto muito próximo, eu diria uma espécie de projeto primo da Wikipédia, a Wikipédia dos mapas, chamada OpenStreetMap. Aqui em São Paulo, a prefeitura tem um portal de dados sobre as edificações da cidade, chamado GeoSampa, e como esses dados são liberados de forma estruturada, de forma licenciada, de forma aberta, nós utilizamos esses dados para mapear cada edifício da cidade, num esforço que tem nos tomado já há alguns anos. Eu imagino, e ainda vai, né? Mas se vocês acessarem o openstreetmap.org ou algumas renderizações como o F4 Demo, você consegue ver o modelo 3D de cada município da cidade. É a tecnologia também, né, auxiliando nesse processo. As pessoas usam isso no celular, as pessoas podem mapear os rios subterrâneos da cidade de São Paulo. É possível ir bem além de outras alternativas que nós temos na internet. Nós vamos trazer agora um outro exemplo que mostra o quanto é importante esse registro, né? Olha aí, é uma estrutura, né, que é... Aí, ó. Essa estrutura recente, que abriga hoje uma banca de flores, fica na Praça João Mendes. E é, na verdade, uma antiga parada de bondes. Quer dizer, a importância desse registro está aí, né, Douglas? Porque quem passa aí é uma pessoa aí que não viveu a época dos bondes, né? Não imagina que ali era uma parada de bonde. Aí você vai lá no registro histórico, dá uma olhada ali. Pô, mas que estrutura interessante, que construção diferente. Vai lá, pesquisa e descobre que era uma parada de bonde, né? Nós fomos fazer esse comparativo antes e depois de a gente fazer um passeio e a pessoa falou, nossa, mas que bacana essa estrutura aqui feita para a banca de flores. Eu falei, não, na verdade isso aqui é um ponto de ônibus. Um antigo ponto de ônibus, anteriormente ponto de bonde. A pessoa ficou meio assim, se não tinha acreditado, mas aí a gente resolveu fazer esse comparativo para as pessoas entenderem que até o mobiliário urbano sofre transformações, não necessariamente precisa ser demolido, ele pode ser aproveitado. E aí a gente vê, né, que a antiga parada não perdeu sua utilização. Ela é utilizada até hoje, de outra forma. E quantas coisas que se perderam, quantas coisas foram demolidas? Muita coisa. São Paulo é campeã, eu acho, talvez no Brasil, até pelo tamanho da cidade, em demolições, em assim nós vamos passando uma borracha na nossa história. Vamos apagando a nossa história. E não é devagar, né? É rapidamente. É rapidamente. Célio, o que é a preocupação em preservar esses monumentos, em preservar a nossa história? Diz também sobre quem nós somos. Que cidadão é esse? Que sociedade é essa? O que diz sobre a cultura de uma sociedade? Exato. Eu gosto muito de lembrar que, por ser um projeto colaborativo, quando a pessoa se predispõe a escrever sobre algo, não fazer uma pesquisa inédita, no caso da Wikipédia, mas de levantar dados, informações, fotos, acaba mudando a relação com a cidade. Quando você visita uma praça próxima à sua casa e você, de repente, fala, não, por que não escrever sobre essa praça na Wikipédia? E você começa a olhar os bustos que estão na praça de outra forma, quem é essa pessoa, você começa a observar mais o vandalismo, a depredação, a falta de cuidado que eventualmente acontece, no caso de uma cidade do porte de São Paulo, e você muda a sua relação com a cidade, você começa, e com a própria memória, né? Começa a entender melhor os espaços, as personalidades que foram retratadas e divulgar isso em grandes portais ou num site como a Wikipédia dá uma possibilidade para compartilhar o conhecimento, que é algo fundamental no nosso mundo. Seu olhar mudou desde que você começou esse trabalho? Muito, muito. Eu comecei... Agora vou escrever sobre isso, vou fotografar. Exatamente. E passar para frente. Vai abrindo parênteses, né? E às vezes eu saio para fazer uma pauta, por exemplo, vou escrever sobre o viaduto Santa Ifigênia, mas aí chegando lá você vê uma outra coisa, você descobre uma escultura, descobre uma casa, ou mesmo um prédio com uma fachada
específica, e aí você vai descobrindo novas coisas. Eu costumo dizer que o centro de São Paulo, se eu for lá 100 vezes eu vou achar alguma matéria diferente para escrever, porque é efervescente. E a cada pessoa que olhar vai ser um olhar diferente, vai escrever Exatamente. de uma forma diferente. Isso também é muito interessante, Sim. né? E o acesso à documentação também às vezes muda. A pessoa conhece um documento e acaba descobrindo um documento novo que eventualmente não era tão disseminado. E às vezes um documento pode ter conotações diferentes. Por exemplo, posso pesquisar uma ata da Câmara Municipal com um objetivo, e ele pode procurar com outro objetivo. Às vezes uma ata própria da Câmara Municipal pode render N histórias para a cidade de São Paulo. Né? Agora até o Commons, né, que também faz parte aí desse chapéu do Wikimedia, as pessoas, Exato. você comentou que as pessoas podem ali revisitar o seu baú da família, pegar algumas fotos e fazer uma colaboração, né? Sim, isso é Olha lá, está mostrando no telão. Perfeito. Como é que funciona? O Célia? Commons ele é um repositório de imagens que alimenta a Wikipédia. Né? A Wikipédia tem uma preocupação muito grande com o licenciamento da informação. Ela tem um alinhamento com a questão do conhecimento livre, então as imagens também têm que ser de uso livre ou licenciadas dessa forma ou em domínio público. Então, há muitas construções, como o Douglas falou, que já foram demolidas, às vezes rapidamente. Sim. Um casarão na Paulista, que deu lugar ao shopping Cidade de São Paulo, por exemplo, nós não temos uma imagem do casarão no Commons. E eu acho que é bem provável que alguém que esteja nos assistindo nesse exato momento tenha no seu baú uma imagem daquele casarão. Ou uma imagem de algum outro bem público ou privado da cidade de São Paulo importante que já não existe mais. Se essas pessoas puderem ir ao Commons, é possível fazer isso a partir da página principal do Wikipédia, e carregar essa imagem, desde que essa imagem tenha sido, seja delas, né, elas sejam autoras da imagem, elas podem licenciar aquilo abertamente, ou elas próprias escreverem sobre aquele bem, ou aquele imóvel, ou esperar que alguém tenha acesso a essa imagem. Para nos ajudar a contar essa história. Exatamente, é um trabalho colaborativo bem grande. Vamos fazer uma pausinha aqui na nossa conversa e a gente volta já. Já estamos de volta com o JC Debate no aniversário de São Paulo. Conversamos sobre como é feita a documentação da cidade. Recebemos o jornalista Douglas Nascimento, criador do blog São Paulo Antiga, e Célio Costa Filho, da equipe do Neuromate da USP e consultor de projeto da Wikimedia. A cidade de São Paulo guarda um verdadeiro tesouro em seus cartórios. São documentos antigos que vão desde o registro de escravos a escrituras de prédios famosos. Memórias de São Paulo. A história da maior cidade do país, registrada em cartórios. Documentos centenários, guardados a 7 chaves. Dos tempos dos barões do café até os dias de hoje. Um deles trata da comercialização de escravos. Considerados propriedade privada, os serviçais da senzala precisavam ter escrituras em nome dos donos, como acontece com animais, imóveis e automóveis. A prova aparece neste documento de 13 de novembro de 1871, 17 anos antes da abolição da escravatura. A compra e venda da escrava de nome Teresa e o filho José, de apenas 9 meses, vendido por um conto, 300 mil réis. E não para por aí. Há documentos de casarões, estádios como o antigo Parque Antártica e o Clube Juventus, na Rua Javari, no bairro da Moca, além de assinaturas de personalidades que marcaram a época. A nossa reportagem teve acesso a um desses cartórios, o 11º tabelião de notas no bairro da Vila Mariana, na Zona Sul. Esse cartório tem já mais de 104 anos, então temos mais de 6 mil livros, todos intactos, inteiros, conservados. Todo o acervo é digitalizado e catalogado em computadores. Entre os mais de 6 mil livros deste cartório, a escritura da Casa das Rosas, na Avenida Paulista. Um casarão construído em 1935. Os traços do passado esbarram na modernidade dos prédios erguidos mais tarde, no coração financeiro da metrópole. O arquiteto Ramos de Azevedo, então proprietário, passou a mansão para o genro, Ernesto Dias de Castro, em 8 de abril de 1913.
Na década de 1980, o local foi desapropriado pelo governo do estado. Hoje aqui funciona o Espaço Haroldo de Campos de Poesia e Literatura. Temos uma programação permanente de relação à cultura, sobretudo ligado à poesia e à literatura. Ficou mais fácil, né? Assistindo a reportagem, estava pensando, né? Graças também a todo esse arquivo que nós tivemos facilidade em contar essa história, né? Senão não seria possível. Agora, esse trabalho do Colégio Notarial é importantíssimo também, Douglas. Sim, esse trabalho é notável. Digitalizar esse acervo é um grande presente para a cidade de São Paulo. Eu tive a oportunidade de conhecê-los já pessoalmente, estamos desenvolvendo alguns projetos. E, por exemplo, o próprio caso da Casa das Rosas, na Avenida Paulista, né? Não só a importância da documentação, como que a gente vai lembrar que hoje praticamente não existe mais nenhum casarão na Avenida Paulista. A Casa das Rosas é uma das últimas remanescentes, mas a história de todas as outras, que hoje são apenas lembranças fotográficas, estão lá, nos cartórios de São Paulo. Nós temos as imagens até aí da Casa das Rosas, é um dos 4 casarões que ainda resistem, Exato. né? Apenas 4 de apenas 4. Tantos que existiam Exato. lá, né? Apenas 4. Aberto ao público, praticamente é só esse, né? Tem um que é uma agência bancária, mas é um pouco diferente por dentro. E é importante, porque esse trabalho do cartório vai mostrar o quê? Coisas que nós não vemos mais com os nossos próprios olhos, mas se a gente quiser saber, por exemplo, qual foi o casarão, como foi comprado o casarão de Numa de Oliveira, por exemplo, que hoje é um edifício com o mesmo nome, vai estar lá no cartório. E a Casa das Rosas completou 125 anos no ano passado, né? Um excelente presente de casamento, né? E Célio, tem pergunta aqui chegando, o Roberto Montanari, ele pergunta se vocês acreditam que as pessoas, a próxima geração, com essa facilidade, aí um celular na mão, tira uma foto, se isso vai facilitar também a contar essa história para as futuras gerações. Com certeza, isso, a abundância de informação sendo criada, gerada diariamente, seja no ambiente online ou no mundo físico mesmo, digamos assim, ela é bastante positiva, mas o nosso desafio vai ser lidar com essa informação, né? Vai ser validar a informação. Algo que as pessoas questionam frequentemente é a confiabilidade da informação na internet e da própria Wikipédia. Então, esse é um desafio, inclusive, das escolas. Então, ficar em cima da veracidade, né? Pra ter uma abordagem menos conteudista, eu diria, né? Porque o conteúdo é abundante, mas de validação do conteúdo. Como eu identifico um bom artigo na Wikipédia ou um mau artigo? Como é que eu identifico um bom livro ou um mau livro? Agora, tem outros comentários aqui. A Eliana Figueiredo, ela é da Paraíba, de Campina Grande. Ela conta que ela se graduou em História e ela fala que pesquisou justamente no mundo virtual para fazer o trabalho dela. E daí a importância, ela também parabeniza vocês pelo trabalho. Muitas pessoas aqui estão dando parabéns para vocês por esse trabalho sério e digno. A Siddhartha comenta aqui também. O Marcelo conta que conheceu São Paulo quando completou 21 anos, foi o presente de maioridade, a minha eterna encantada de sempre. Feliz aniversário, meu amor, é um apaixonado, né, pela cidade. Mas estamos aqui mostrando também um lado bom de toda essa história, mas vale lembrar, a reportagem trouxe isso, né, as escrituras dos escravos, de compra e venda dos escravos aqui na nossa cidade. Olha lá, está aparecendo aqui no telão novamente, porque é importante também, ao contar a história, mostrar os nossos erros também. Isso é importantíssimo. Exatamente. Para que os erros não se repitam, para entendermos sem também dúvida. da nossa história. É importante conhecer os erros do passado para que não sejam cometidos novamente. E os acertos para que sejam mantidos. E conhecer essas escrituras de compra e venda de escravos é importante porque mostra um período da nossa história que às vezes a pessoa fala, teve escravos, tudo, mas não conhece o quão duro era isso, né? As pessoas não eram pessoas, elas eram uma mera posse de uma outra pessoa. Então, esses documentos vêm para mostrar isso, que a história está aí para mostrar todos os lados, o bom e o ruim. Porque se a gente só mostrar o bom, é um revisionismo, não passa a não ser história. E não aprendemos nada também Exatamente, com isso, né? Célio. Esses temas polêmicos aparecem na Wikipédia e dão margem para muita discussão. A Wikipédia também, as pessoas às vezes não percebem, mas existe uma dimensão de rede social. Então, temas polêmicos, seja temas mais consagrados na história escolar, digamos assim, que temas como escravidão, Segunda Guerra Mundial, ou mesmo tópicos mais recentes, como disputas de eleições, ou a polêmica agora em relação à intervenção urbana, grafites e pichação. Tudo isso aparece na Wikipédia, não só na construção do artigo, mas no debate de como esse artigo deve apresentar
E é importante que apareça. Sim, é importante que apareça e é importante que diversas vozes sejam ouvidas. Eu queria terminar aqui com um convite de vocês para as pessoas, então, mudarem esse olhar, né? Participarem, colaborarem, para podermos aí continuar registrando essa história e contando para as futuras gerações. Sem dúvida. Quem faz a história é o cidadão, né? A história não é feita apenas pelas autoridades, a história é feita por todos. E a importância do cidadão em registrar as imagens, também em conhecer onde mora, é que torna a cidade algo vivo, né? Então, conheça a sua história, a história do seu bairro, conheça a história da sua cidade, das outras cidades também que não fazem aniversário hoje. Tudo isso é importante para que a gente conheça o lugar onde vivemos. Seja um curioso, né? Seja um eterno curioso. Sim. Não, e mais do que isso, né? Eu acho que a internet hoje possibilita que as pessoas não apenas consumam informação, mas também produzam informação. Exato. Sem dúvida. Então, eu faço parte de um grupo de editores da Wikipédia e as pessoas podem entrar em contato caso queiram para carregar uma foto ou uma instituição que queira ajuda para a digitalização do acervo. Agradeço muito a participação de vocês aqui hoje com a gente. Eu vou deixar o endereço também tanto do blog, que vai aparecer ali, né, o saopauloantiga.com.br, e para quem quiser colaborar também com a Wikipédia, wikimedianobrasil.org é o nome o domínio do nosso grupo. Auxiliamos professores que queiram fazer um uso educacional, ou museus que queiram digitalizar ou colocar seu acervo disponível para um maior número de pessoas, instituições culturais, patrimônio histórico. Obrigada pela presença e parabéns pelo trabalho de vocês e até uma próxima oportunidade. Se Deus quiser. Muito obrigada pela sua companhia e parabéns, São Paulo. Parabéns, São Paulo.